Olá, mamães, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Caso você seja nova por aqui ou tenha descoberto o canal por acaso por este vídeo, eu me chamo Eliana Dias, sou especialista em sono infantil há 15 anos e tenho muitas histórias para contar. Cada situação mostra desafios enfrentados e superados através da educação de sono. Delas, tenho certeza que sempre ficam lições e dicas que podem facilitar o seu dia a dia com seu bebê. Todo dia eu recebo milhares de mães explicando que hoje vivem uma realidade muito diferente daquela de quando seus bebês só dormiam no colo, no peito e acordavam várias vezes durante a noite. Hoje eu trouxe a história da Fabiane, mamãe dos gêmeos João e Davi. Então eu vou resumir para vocês a história do João e do Davi. Como sempre, quando são gêmeos, um dormia muito bem, o outro dormia muito mal. Como eles dormiam no mesmo quarto, o Davi acordava o João. Eu fui fazer a consultoria, na primeira noite eu já observei o comportamento dos dois, separei os quartos, fiz o atendimento do Davi em separado do João, até porque o João na primeira noite dormiu a noite toda. João não tinha problema de sono, era o irmão que acordava o João, né? O Davi acordava o João. Eles mamavam 4 mamadeiras cada um por noite, então mamãe subia à noite para o quarto com 8 mamadeiras. Eu achei aquilo assim, eu olhei para ela, me deu uma pena, porque ela estava muito abatida, muito cansada, né? Conclusão, tudo se resolveu, só que nós terminamos a consultoria deles na véspera do Natal, na noite anterior à véspera de Natal. E eu disse para ela, olha, muito cuidado agora na noite de Natal, na véspera de Natal, você vai para casa da sua mãe, vai voltar de lá tarde, eles podem acordar. Minha preocupação não era o João, era o Davi. O Davi pode acordar, você não vai poder dar mamadeira para ele para fazê-lo dormir, você vai ter que resistir, esperar que ele durma, mas não deu outra. Ela chegou da festa, o Davi acordou, ela se desesperou e deu a mamadeira e o Davi regrediu tudo. Só que no dia 27 ela já ia embora para a cidade dela novamente. E assim ocorreu. E ela ficou apavorada e contratou a consultoria presencial para que eu fosse até a cidade dela para terminar de ajustar lá, fazer novamente a consultoria. E eu fui. E a história que eu vou contar hoje é muito engraçada. Eu resolvi sair um pouco, né, dessas histórias pesadas de consultoria para contar o seguinte para vocês, as coisas que acontecem nos bastidores, né, das consultorias. Eu fui. Primeira noite trabalhei com o Davi. Na segunda noite, o João deve ter sentido algum desconforto e desde que ele havia feito a primeira consultoria, ele nunca mais havia acordado, mas nessa noite ele acordou e ele não conseguia dormir. Ele não ficou chorando nem nada, mas eu percebi que ele tinha um desconforto. Só que ele passou 1h30, quase 2 horas sem conseguir voltar a dormir. E aí, claro, deu fome, porque se o bebê tá dormindo e vai dormindo, ele não sente fome, mas depois de 1h30 acordado, por alguma razão, né, ele sentiu fome. E eu fui fazer a mamadeira dele. Fui para a cômoda de costas, tudo escuro, porque eu consigo trabalhar no escuro, que é uma beleza, eu sou uma coruja. Tudo escuro, eu ouvi um barulhinho muito leve, mas não vi nada. Só que nesse momento ela entrou no quarto e sentou numa cadeira que tinha nos pés do berço do João e eu não a vi, eu não vi que ela estava ali. Eu preparei a mamadeira, vim para o berço, dei a mamadeira, coloquei travesseiro, levantei o João, ele tinha 8 meses na época. Dei a mamadeira dele, ele mamou, dormiu. Eu esperei um pouquinho, quando eu vi que realmente ele tinha entrado em sono, eu coloquei a mamadeira na cômoda e saí do quarto. Só que o quarto estava um breu, né? Tava muito escuro. Quando eu saí do quarto, que eu abri a porta, passei pela porta e puxei a porta, ela que estava sentada
colocou a mão entre a porta para eu não fechar a porta, porque ela também queria sair. Gente, vocês não têm ideia do tamanho do meu susto com aquela mão vindo assim no meu rosto. Eu dei um grito e quando eu gritei, ela gritou também, porque ela também assustou comigo. E aí eu puxei ela fora do quarto, puxei a porta e começamos a rir. Foi aquela barulheira. O marido, que estava dormindo no fundo do corredor, que era um corredor, o quarto deles era no fundo, quando escutou aqueles gritos, levantou e veio. Então, quando nós começamos a rir da situação, porque nós já tínhamos entendido, nós escutamos aquela voz: o que aconteceu? E nós gritamos tudo de novo, e quando nós assustamos, ele também assustou e também gritou. Então parecia aquelas cenas de filme de gente doida, sabe? Aquela coisa, aquela loucura. E aí nós acabamos amanhecendo o dia na cozinha, tomando café e rindo, porque todo mundo despertou. Isso já eram quase 4 horas da manhã, nós não conseguimos dormir mais. Então até hoje, quando a gente se fala, a gente lembra. Então são situações que vão acontecendo nas consultorias presenciais, essas histórias todas. Então qual a lição dessa história? Quando vocês começam o processo de educação de sono, evitem sair, evitem viajar, evitem, façam aí os 20, 30 dias que eu oriento de consolidação do processo, né? E a outra lição é, se você percebe que o seu bebê dorme bem, que o seu bebê já não mama, que ele já não tem mais esse comportamento, um dia ou outro ele acordar e não conseguir dormir por alguma razão, é natural que depois de 1 hora e meia acordado, por qualquer outra razão, ele pode sentir fome. Isto não quer dizer que você alimente esse bebê e que depois ele vai regredir. Não é assim que acontece. Para haver uma regressão, precisa haver um ambiente proporcionando essa regressão e uma repetição de comportamento, tá bom? Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E se você quiser saber mais sobre como ajudar seu bebê a dormir bem e com autonomia, ative o sininho de notificação que está aqui bem abaixo do vídeo. No meu perfil Eliana Dias Sono Infantil, eu compartilho vários depoimentos das minhas alunas que ensinaram seus bebês a terem noites tranquilas de sono. Entre no Instagram e me siga para acompanhar de perto. São muitos depoimentos e histórias incríveis para te contar. Por isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!